Qual o caminho que nós estamos seguindo? A lição de hoje, a lição 155, traz: recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho. E aí, quando a gente lê essa primeira frase, assim, parece que a gente vai ser conduzido, esse corpo vai ser conduzido a algum lugar, a fazer alguma coisa. Assim como quando a gente lê, né, um curso em milagres. Parece que é um curso, né, um percurso, um caminho em que eu vou realizar milagres. E aí parece que esse corpo vai ser conduzido a ir em algum lugar fazer alguma coisa. E aí não é disso que ele está falando, né? Ele está trazendo aqui um percurso de jornada de consciência, né? Porque toda a correção que Jesus está convidando aqui é para uma consciência e não para um corpo realizar alguma coisa, assim como a gente viu no que ele trouxe na lição de ontem, né? Eu estou entre os ministros de Deus, não é alguém que vai ministrar alguma coisa, que vai fazer alguma coisa no sentido de pessoa, né? Ele está falando de uma consciência. Em primeiro lugar, é a consciência que aceita a expiação para si mesmo, então aceita a realidade na consciência, relembra aqui que nunca deixou de ser como Deus, e então passa a ser a demonstração disso, que foi o que Jesus fez, né? Jesus ele não estava dando uma demonstração no sentido do que ele estava fazendo, né? Ele não estava demonstrando um fazer, ele estava demonstrando uma percepção de existência. Ele estava demonstrando assim: eu não me identifico com esse corpo, porque esse corpo não pode ser a vida, porque a vida só pode ser Deus. Então, ele demonstrava isso incessantemente em todos os lugares em que ele ia, aonde ele se colocava, com quem fosse. Então, ele tinha, sim, direcionamentos, né, onde ele via ali, como naquela época, né, os lugares em que ele tinha que se colocar, porque iriam favorecer a essa única meta, a esse desfazer dessa consciência. Então, ele era, né, orientado ali, no sentido de que, no momento em que a consciência coloca a lembrança de que só a realidade é real, né, só Deus é real, então sim, tem uma comunicação ali, que é o que seria o Espírito Santo, mas não é uma voz que fala com um Jesus e aí guia um Jesus para fazer tipo assim: ó, Jesus, vai lá, encontra a Maria lá naquele beco lá, vai lá e pega ela. Não, não é nesse sentido, é como um sentir que não é um sentir de uma pessoa para uma pessoa, como se tivesse um Espírito Santo lá e uma Júlia aqui, e o Espírito Santo está falando com a Júlia e vai entregar uma mensagem para o fulano. É uma certeza que é colocada, então essa certeza passa a direcionar aonde eu posso me colocar, aonde vai ser mais útil, né, para a correção da percepção. Então, é nesse sentido. Em primeiro lugar, isso está sendo um percurso de consciência e não um lugar onde eu preciso ir e me colocar. E aí, como ele fala, né, quando isso é feito, né, recuarei e permitirei que ele me mostre o caminho, ele diz que aqueles, né, que estão prontos para serem, para ouvirem essa mensagem, vão começar, ao que ele fala, a seguir, né? E não é um seguir como era na época de Jesus, né? Porque parece que a gente vai, né, começar esse curso aqui, e aí como se viessem, né, pessoas, e eu vou sair por aí pregando a palavra. Não é isso, né? Aqui muitas vezes é nesse sentido, assim, de se colocar à disposição de falar sobre isso, seja aqui nas redes sociais ou, né, diante de algumas pessoas que se abrem para isso. Isso é uma maneira de demonstração, de falar abertamente da verdade, de convidar ali, a partir da minha aceitação. Vão ter pessoas que vão começar a seguir no sentido de se reconhecer e aceitar, querer aceitar o mesmo que o outro está demonstrando ali, por ser uma única consciência. Então, esse seguir, né, não é necessariamente aqui na forma o seguir. Eu vou me colocar em lugares em que outros, né, vão poder observar o que é a demonstração de alguém que está descansando na verdade e passar a seguir. Muitas vezes esse seguir é olhar a forma como tu agiu diante de alguma pessoa, sei lá, né, uma situação onde antes, né, a partir do condicionamento das crenças ali, tu explodiria de raiva ou descontaria, faria alguma coisa que
tá dentro do sistema de pensamento equivocado e tu toma uma outra atitude diferente, aquela outra consciência que tá observando isso, ela pode se interessar ali de olhar assim, nossa, essa pessoa tá lidando com isso de uma forma diferente, ela tá lidando com paz, ao invés de lidar com o que a gente está acostumado a ver, que é de dentro das crenças, né, de dentro da projeção. Então, isso traz, né, as outras consciências a olharem e quererem um outro modo, né, de olhar para o mundo, porque enquanto a gente está aqui, né, a gente vai lidar com muitas situações e tá em muitos lugares ainda que isso vai acontecer, né, e pode ser que a pessoa, naquele instante ali, como foi trazido na lição de ontem, né, pode ser que naquele instante o milagre não seja aceito, mas em algum momento, né, aquela consciência ela vai estar ali disponível para ela aceitar aquele milagre que tu tá oferecendo. Quando lembra por todos aqui, né, não tem eu e não tem aquele outro ali. Então, ele fala sobre isso e tem uma parte lá no capítulo 2 que ele fala sobre aquele trecho que ele diz assim, ó: tu podes fazer muito em favor da tua própria cura e da dos outros, se em uma situação que necessite de ajuda, pensares desse modo: eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Então, né, a gente pode ter esse equívoco de pensar que ele está falando com uma pessoa, como se a Júlia estivesse aqui só para ser verdadeiramente útil, e aí a Júlia vai ser guiada no mundo para fazer isso, para fazer aquilo. E ele não está falando isso, não importa, assim, ó, aonde eu me colocar, eu decido usar aqui, a partir da minha percepção de existir, aonde eu quero colocar o foco, né, que é questionar, assim, aonde que está a minha fé nesse momento? O que tá na minha percepção aqui, que pode estar bloqueando, né, ali a visão da percepção corrigida, e que eu preciso olhar para lembrar aqui a consciência de que eu permaneço como Deus me criou. E aí quando ele fala, né, eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou com o que fazer, porque quando a gente está diante das pessoas, das situações, e a gente fica nessa perguntação, o que eu tenho que fazer, com o que eu tenho que falar, nesse lugar eu tô pensando que tem eu para fazer alguma coisa. E quando tem o descanso ali, de se interessar verdadeiramente pelo outro no sentido de correção da percepção, para ver qual é o pedido do outro ali, o que o outro tá demonstrando para mim, a partir das crenças ali, e que precisa de correção. E aí eu vou ver qual é o melhor jeito de atuar, mas só se a gente estiver nesse descanso. Se a gente estiver aqui com o personagem, pensando que eu sou uma pessoa fazendo alguma coisa para o outro, ou ensinando alguma coisa para o outro, que muitas vezes a gente vai para esse lugar, né? Eu já fui muito para esse lugar de querer pensar que eu sei a verdade, né? Tem um eu aqui que sabe a verdade, e aí eu quero ensinar para o outro e dizer, ó, agora deixa eu te ensinar a verdade, porque eu sei a verdade, mas tu não sabe. Então, a comunicação verdadeira, ela sempre acontece no sentido de quando tu mantém a verdade na consciência, porque tu tá ciente da verdade no outro, mesmo que naquele instante ali ele não esteja percebendo que ele é a verdade, né? Que ele é a totalidade com Deus. Então, é isso que faz, é isso que traz a possibilidade do milagre, porque enquanto houver eu pensando que eu tô fazendo uma coisa pro outro, não tem correção, porque eu ainda tô me vendo de uma forma diferente do outro, né? Eu ainda tô me vendo muitas vezes nessa posição de superioridade em relação ao outro, então eu ainda tô vendo separação, eu ainda tô vendo a dualidade. Então, essa lição de hoje, né, ele convida a esse recuo, né, e esse recuo de permitir que ele me mostre o caminho é um recuar de tirar as ilusões da frente, né, as ilusões
que eu mantenho sobre a existência, recuar nesse sentido e lembrar a consciência de que eu permaneço como Deus me criou. E assim, outras consciências vão passar a olhar essa demonstração e também seguir em algum momento. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!